Viagens de Baco em mais uma emissão. Desta vez continuamos nos vinhos de Lisboa. São outros territórios da região dos vinhos de Lisboa. A famosa maçã e a doçaria conventual são dois pretextos para irmos até Alcobaça. Mas também temos o licor de ginja e, naturalmente, também existem bons vinhos em Alcobaça. Venha daí! Alcobaça, um território onde o tempo ganha outra vida. Aqui podes encontrar aquilo que precisas para ser feliz. Estar com os amigos, com a família, com aqueles que mais amas. Aqui podes encontrar o teu caminho e celebrar os prazeres da vida com o tempo todo nas tuas mãos. Alcobaça. Um território onde o pouco se transforma em muito. Para partilhar. Descobrir. Maravilhar e sorrir. Olhar o mundo com olhos de espanto e oportunidade. Acreditar nas sementes do passado e ter confiança no futuro. Abraçar a tradição de um povo e projetar o mundo de amanhã. Em parceria, em comunhão. Alcobaça. Um território onde a vida acontece e faz acontecer. Sem receios e sempre com muita paixão. A alegre paixão de existir e de viver. Viva Alcobaça! Dê lugar ao amor. As minhas expectativas são grandes porque nós, aqui no nosso território, temos um mosteiro de Alcobaça já de portas abertas e com uma nova possibilidade de as pessoas poderem entrar com mais segurança, porque, entretanto, a Sala das Conclusões foi transformada numa loja e há também a possibilidade de as pessoas entrarem por uma outra aula e fazerem um novo circuito no Mosteiro de Alcobaça, o que é um desafio e uma novidade que o Mosteiro de Alcobaça tem para oferecer. Também temos o Mosteiro de Cós, um mosteiro que na semana passada foi classificado como Monumento Nacional, o que muito nos orgulha e, portanto, é mais uma pérola no nosso conceito que pode ser visitada e com certeza que trará novos turistas. Também temos o Museu do Vinho, o Museu Nacional do Vinho, que é o maior museu nacional em Portugal, o Museu do Vinho, que também é uma pérola aqui no nosso território. E este museu sofreu recentemente uma requalificação, nomeadamente na adega dos Balseiros e na destilaria. O turismo vai aumentar aqui no nosso território, temos aqui bons motivos para que o visitante se sinta confortável e feliz neste território de Cister. Desde logo, os nossos restaurantes e também algumas adegas e algumas lojas ou quintas em que podemos provar os nossos vinhos ou a nossa ginja. E digo isto porque, de facto, o nosso território, marcado muito pela maçã de Alcobaça e também pelo porco saloio e outros alimentos, outros produtos que são aqui desenvolvidos, tem depois nos restaurantes uma prática de receber bem e também de mostrar aquilo que é aqui produzido. A agricultura, a fruta, os legumes que nós aqui produzimos e também o setor animal, que é extremamente forte
e outro setor muito relacionado com a gastronomia, como sendo a cutelaria e também a cerâmica, e estou a falar da louça utilitária. Neste sentido, o que nós podemos oferecer ao visitante e ao turista é essencialmente bons restaurantes, quer ao pé do mar, quer perto da serra, com um serviço excelente e com pratos muitíssimo bons, e é por isso que nós acreditamos que a gastronomia é um tema forte aqui no nosso concelho e, portanto, é o que eu aconselho, é que venham aos nossos restaurantes e às nossas adegas e provem também a ginja de Alcobaça. O que nós vamos propor possivelmente este ano, à semelhança do ano passado, é uma mostra especial que decorre nas próprias casas, nas pastelarias conventuais, especialistas neste produto de excelência, e o visitante poderá então ir às casas e provar, e muitas vezes com outras iniciativas que as próprias casas vão oferecer às pessoas que a elas recorrem. Portanto, o que nós vamos ter possivelmente é uma mostra especial, porque o evento traz sempre muita gente, é um evento internacional que, além dos participantes serem de longe e muitas vezes agora, nesta altura, não poderão participar, porque por impedimentos diversos, o que nós vamos ter possivelmente é essa mostra internacional especial nas casas de doçaria conventual. Nós recebemos uma garrafa oferta vossa, contudo, a garrafa foi aqui bebida porque não percebemos que seria destinada a este brinde final. Foi uma bebida muito recomendada, muitos parabéns, mas para nós não ficarmos sem brinde, um brinde à cultura, com a ginja de Alcobaça e ao nosso território, um território gastronómico entre serra e mar, com culturas diversas, com também muitos espetáculos que estão agora a decorrer já esta semana e nas próximas semanas em lugares seguros, como sendo as nossas salas do Cineteatro, ao Centro Cultural Gonçalves Chapim. Um convite a todos e um brinde a Portugal inteiro. E agora proponho que fiquemos ainda com um pouco mais de Alcobaça, desta vez através de um vídeo que vamos passar já a seguir. Sr. António, então quais são as suas primeiras recordações desta garrafa ou desta ginja? Dessa garrafa tenho uma recordação de miúdo de que alguém fez ginja caseira e pôs dentro de uma garrafa dessas e tinha no estabelecimento a vender. E por acaso o Sr. David Pinto foi lá e denunciou. E muito bem, porque isso é uma fraude. A garrafa era de facto já patente de... Sim, ela este ano está a fazer 90 anos de registro de marca. O Sr. António, posso dizer a sua idade, só tem 84 anos, portanto, quando você nasceu, este produto já existia há 6 anos. Não com este volume, mesmo quando eu tinha 14, 15, era realmente uma coisa assim, muito mais reduzida. Pois, isso também tem sido o trabalho que nós temos vindo a fazer e você sabe, como também tem gingeiras e produz ginja, que a produção do fruto é muito complicada, não é? E agora é que eu vejo que é muito mais complicada que a que julgava. Pois é, porque nós fizemos este projeto pioneiro agrícola, começámos aí há cerca de 21 anos este projeto e ainda hoje não há uma linha escrita em português sobre como produzir o fruto, como produzir esta variedade de ginja que é única no mundo. Quando eu era miúdo, as ginjas lá à beira do rio ficavam negras de maduras e nem nós as comíamos, só se tínhamos fome. Andávamos por lá na brincadeira e tínhamos que comer o que havia. Mas hoje não. Mal que elas começam a pintar-nos. Mas sabe também porquê? Porque você, quando era pequeno, provavelmente uma das brincadeiras que os miúdos tinham nessa altura é ir aos ninhos dos pássaros. Sim, mas mesmo assim havia muito mais pássaros do que há hoje. Sim, mas sabe que também o facto da utilização, nós não fazemos isso no nosso ginjal e até temos essa consciência, porque a utilização dos produtos fitofármacos, principalmente dos inseticidas, matam grande parte da alimentação dessa passarada. E eles, como não têm mais nada para comer, socorrem-se daquilo que têm para comer, que é o fruto. Nós, no nosso ginjal, que está certificado em produção integrada, que é o patamar abaixo da agricultura biológica, costumamos dizer que se os pássaros tiverem carne, que são os insetos e as lagartas, não comem fruta. Mas fazem sempre, e também faz parte da natureza, alimentarmos essa bicharada, porque eles são essenciais também, que nos controlam, ajudam a controlar algumas pragas.
E, então, e também já faz licor há muitos anos. A sua ginja que é sempre a melhor do mundo, a nossa, não é? Sim, mas eu sei de ver as diferenças, mesmo que seja feita por mim. Sou capaz mais de pôr um defeito naquela que eu faço que na dos outros. A sério? Sim, então, porque isto, eu compreendo isso, que isto é uma busca permanente para a perfeição. Nunca estamos satisfeitos com o nosso trabalho, não é? Espera aí, agora fazemos aqui um brinde. À ginja de Alcobaça, não é? À ginja de Alcobaça e à tradição da ginja em Alcobaça, que remonta ao tempo dos monges. E agora afastamos um bocadinho. Em Alcobaça, começo por falar-vos do frango na púcara. Até meados do século XX, a receita era perdiz na púcara. Quando as perdizes começaram a escassear, por volta de 1960, um cozinheiro de Alcobaça, conhecido por Bonzíssimo, criou esta variante, frango na púcara, conseguindo que o sabor se aproximasse do original e com uma ave muito mais barata e, portanto, mais acessível. O frango na púcara tornou-se um prato popular, não apenas em Alcobaça, mas também um pouco por todo o país, com algumas variações. Embora, normalmente, o que não muda é o recipiente. Aquele recipiente que é constituído por uma pequena panela de barro com duas asas, onde o frango é cozinhado e onde deve ser servido. Assim diz a tradição, mas a tradição também diz que a doçaria conventual em Alcobaça é algo de fazer perder a cabeça. E mais, é uma herança dos monges e das monjas de Cister, senhores dos antigos cotos de Alcobaça, onde podemos falar em cornucópias, pão de ló de alfeizerão. Bem, ficam só estes dois exemplos. A Mostra Internacional de Doces e Licores, que anualmente se faz há mais de 20 anos em Alcobaça, acontece no mosteiro. E digo-vos, aquele mosteiro é transformado num espaço de tentações e pecados. Mas atenção, não estou a fazer algo que possa ofender a religiosidade do espaço. Estou a falar de tentações e pecados da gula, porque são doces conventuais de fazer perder a cabeça. O licor de ginja tem fama e para alguns tem proveito. Falar de vinho em Alcobaça, enfim, existem produtores, mas é praticamente impossível falar de vinho em Alcobaça sem falar do fantástico Museu do Vinho de Alcobaça, onde existem mais de 10.000 peças para visitar e para ver. Eu diria que é praticamente inevitável fazer uma viagem enoturística com motivação do vinho e visitar um museu do vinho. Neste caso é o Museu do Vinho de Alcobaça, que conta com um espólio de mais de 10.000 peças, mas para nos falar nisso, tem connosco o diretor do museu. Olá, começo por lhe pedir que nos explique, que nos levante um pouco do véu o que é o Museu do Vinho de Alcobaça. O Museu do Vinho de Alcobaça, de facto, é uma autêntica joia da vitivinicultura nacional, por já, porque tem três elementos que o diferenciam de todos os outros museus. Nós já temos uma rede, como sabe, muito boa de espaços de património cultural do vinho. Eu gosto mais de falar assim porque eles abrangem, para além dos museus, outras realidades, mas este tem três características que o diferenciam. Para já, é o maior museu do vinho português, quer em termos de arquitetura, são 5 áreas edificandas, como também em termos de coleção, como disse há bocado, são mais de 10.000 peças expostas, não há outro museu com esta dimensão. A segunda característica muito importante é porque é o único museu em Portugal a ter uma temática totalmente nacional, ou seja, não é um museu, apesar de se chamar Museu do Vinho de Alcobaça, ele é efetivamente aquilo que foi conhecido durante muitos anos o Museu Nacional do Vinho. E depois uma terceira característica muito importante é porque é
que vem destas duas, é o museu mais completo, com coleções muito diversificadas, porque aquilo que interessa é a cultura do vinho, e então vai desde a arqueologia industrial, a etnografia, a arte, a enologia, portanto é um manancial imenso de património de todo o país. Sei que o museu teve, há relativamente pouco tempo, alguma intervenção de melhorias, nomeadamente no espaço e no edifício. Exatamente, no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, nós vamos inaugurar a primeira fase da requalificação do museu, requalificação arquitetónica, que incidiu na adega dos Balseiros e num edifício que nunca teve a fruição pública e que vai passar a estar, que é a adega, que é o Armazém Novo e a Destilaria, e a partir daí vamos ter uma nova oferta também, porque este novo espaço vai ter uma programação específica, muito virada, inclusive, para questões alternativas, como arte contemporânea, onde vai ter já uma exposição dia 17 de junho, com o artista plástico Thierry Ferreira. Portanto, vamos abrir novos horizontes com esta requalificação. Foram 460 mil euros de investimento nesta primeira fase, elas estão previstas 3 fases de requalificação, porque de facto, apesar de termos esta dimensão toda, o museu já é desde os anos 80, nunca teve uma intervenção profunda e efetivamente já estava a precisar, e estamos a falar aqui sobretudo de requalificação do património nacional. Que importância atribui não apenas ao Museu do Vinho de Alcobaça, mas aos museus, como disse, na minha opinião bem, do património cultural do vinho, que importância lhes atribui no contexto do enoturismo? Olha, uma importância enorme, porque de facto, como eu disse há bocado, estamos a falar sobre o património cultural do vinho, que envolve museus, centros interpretativos, adegas, quintas, paisagem, que é outro elemento muito importante do património cultural, que está cada vez mais a ser visitado, e de facto é um contributo enorme para o enoturismo, porque aquilo que as pessoas vão para as terras, para além dos produtores, procuram a cultura, não é? A cultura das terras, e a cultura do vinho nacional é uma cultura fortíssima, é uma das nossas melhores marcas internacionais, está com uma pujança, mesmo com a questão do Covid, como nós vimos nas questões da exportação, continuamos a demonstrar essa vitalidade e, portanto, eu acho que os museus têm aqui um papel muito importante, não só para assegurar a memória dos espaços, mas também para dar perspectivas de futuro, para reinterpretar o futuro, porque muitos destes patrimónios, muitos destes museus, até são das realidades futuras, como os centros interpretativos, não é? Das terras. Portanto, acho que é um elemento fundamental e agregador daquilo que é o enoturismo, que tem vários componentes, que não é só, obviamente, os museus, mas é que os museus, digamos, são o elemento charneira disto tudo. A aguardente da adega cooperativa da Lourinhã é excelente para um final de refeição, por exemplo, de polvo. Isto a propósito da quinzena do polvo da Lourinhã. Mas não é apenas o polvo que nos pode levar à procura dos sabores deste território. Com os olhos fechados, vejo um mundo de possibilidades. Acordo. Abro os olhos e elas estão à minha frente. Arrisco. Começo a dar passos onde nunca pensei dar. Não é preciso ir tão longe. Não é preciso ficar tão perto. Posso viajar até ao outro século. Vejo tudo, absorvo tudo e... fecho os olhos. Estou lá. Estou aqui. O passado, o presente e o futuro cruzam-se. Cruzam-se aqui. Impossível viajar mais no tempo num só local. Impossível? Seria. Não fosse este um mundo de possibilidades, certo? Centenas de turistas e cientistas atravessam estradas, sobrevoam oceanos, montanhas para chegar aqui. E agora percebo. Estou aqui, tão perto. Estes fósseis têm 150 milhões de anos, tanto que desconhecemos. Por vezes temos de parar. Respirar fundo. Quero conhecer mais. Conhecer pessoas novas que nos desafiam a fazer o que nunca pensámos fazer. Ouvir as suas histórias, experiências, aprender. Parar. Mais uma vez, saborear. Alimentar o corpo aventureiro. Dar-lhe prazer e energia para esta aventura. Para mais aventuras. Aventura. A nossa.
Este refinado toque amargo no final da aguardente da Lourinhã há uma sensação que fica connosco. Este cheiro, esta terra. Esta terra conta tantas histórias. E ao pisá-la relembro a mais bela e trágica história de amor. Pedro e Inês aqui sentiam-se seguros. Estavam protegidos. Estavam longe. Viajei e viajo por estas terras que contam tanta história e que vão contar também a minha, a vossa. Outras histórias. Arriscar e sentir a magia do momento. O libertar. E o descanso. Entre batalhas, dinossauros, aventuras e paz, atravessei o tempo. Todas as formas de tempo. Relativamente a esse assunto, o município da Lourinhã tem vindo a implementar uma ação de promoção do território através de uma campanha do Até Breve e do Até Já. Isto tudo passando pelo mundo digital, porque a pandemia realmente trouxe aqui uma redução que aconteceu e foi transversal no país, de visitantes e turistas, e por isso a Lourinhã, por forma a promover essa visitação segura dos pequenos grupos das famílias, focou-se essencialmente naquilo que é a visitação ao ar livre ou de zonas de baixa densidade. Eu acho que a Lourinhã tem as condições ideais nesta fase para este tipo de turismo que nós queremos, que seja ligado à ruralidade, passando mais na zona exterior. Tem percursos ideais para fazer caminhadas, andar de bicicleta e, sobretudo, aqui dois aspectos fundamentais, que é a linha de costa dos 12 km, sem esquecer a nossa grande chancela, que é a capital dos dinossauros, e com isso o Dino Park e todas as outras novidades que nós temos para transmitir. E nesse sentido, acreditamos que seja por esta via, pequenos grupos, famílias e zonas exteriores, e na promoção digital, que seja este novo desígnio de atrair mais pessoas e mais visitantes ao nosso território. Dentro da Lourinhã temos uma mostra urbana de dinossauros que vamos, entretanto, ativar, ou seja, inaugurar em junho, que tem 12 dinossauros e com isso vai fazer as delícias de todos os visitantes. Temos um pad e paper associado, temos o Wi-Fi para aqueles mais digitais, temos um microsite, temos N situações que vão fazer as delícias das famílias e dos mais pequenos e daqueles que possam vir a querer estar ligados aos dinossauros. E as praias, temos os galardões nas 5, temos galardões internacionais pela ABAI, e vão fazer as delícias, apesar de ser uma água diferente, mas também acredito que seja diferente e para quem vive em zonas mais quentes também vai apreciar. E finalmente a Batalha do Vimeiro, e com isso é um orgulho da nossa parte poder, dentro daquele espaço acessível, e quando digo acessível, nesta altura temos os galardões nacionais e internacionais que o atestam, e é mais um motivo para a visitação ao nosso território. A quinzena do povo vai acontecer no próximo mês, na segunda quinzena do mês de maio. Ela reveste-se grande importância para nós, até porque o povo vai ser o rei. E sem dúvida que todos os aderentes, aqui são 21 restaurantes, vocês vão ter acesso a toda essa programação na net. Faço questão que passem pelo site da Câmara da Lourinhã,
lourinha.pt, onde vão conseguir encontrar informações, ou no By Lourinhã, muito provavelmente vão ter também acesso a todas essas temáticas, e depois é só uma questão de quererem, entre as entradas, o primeiro prato e as sobremesas, vão ter polvo durante as 2 semanas, e aqui digo já no final do mês de maio, que é mais fácil para vocês estarem atentos. Vamos fazer essa publicitação e espero que venham massivamente, até porque as condições que nós temos a nível da restauração são do cumprimento da DGS, e são todos os motivos de insegurança para deliciarem o polvo. Além disso, há outras pequenas surpresas, mas isso deixo para a quinzena e, sobretudo, para quem nos visita na altura. A Câmara Municipal da Lourinhã, e em nome do Sr. Presidente João Duarte, eu brindo àquilo que é a cidade de Falcão e àquilo que é a cidade do vinho, 2021, 2022. Espero que seja de sucesso e, sobretudo, de encontro de muitos municípios como o nosso, que não tendo a característica do vinho, mas sobretudo a característica da aguardente do Doc Lourinhã, e aqui também relevo essa questão. Visitem a adega, temos outro operador, a Quinta do Rol, tudo o que seja à volta da Lourinhã, e daqui da Lourinhã, finalmente brinde a todos os que gostam de vinho e, sobretudo, à cidade do vinho, 2021-2022. E depois deste brinde, proponho uma viagem até Lourinhã, mas, neste caso, uma viagem virtual. Na Lourinhã há uma tradição de pesca, entre outras espécies, do polvo. É isso que incentiva a quinzena gastronómica do polvo, que decorre em maio e que leva muitos gastrónomos até este território. São apresentadas mais de meia centena de receitas com polvo. Das mais clássicas, como a salada de polvo, o arroz de polvo, o polvo alagareiro, ou mesmo até o polvo frito, até às mais modernas, como por exemplo a sobremesa pudim de polvo caramelizado. Mas durante praticamente todo o ano o polvo é servido nos restaurantes, em alguns restaurantes pelo menos, da Lourinhã. Fica a saber que há restaurantes que consomem mais de 800 quilos por semana. Ouviu bem? 800 quilos de polvo por semana. As areias brancas, que são feitas com gemas de ovos, amêndoas e açúcar, são tradicionais da Praia da Areia Branca, perto da Lourinhã. Mas também temos o bombom de chocolate negro e a aguardente Doc Lourinhã
e o bombom de chocolate negro, café e aguardente DOC da Lourinhã. Existe também a região demarcada de aguardente vínica de qualidade com denominação de origem controlada Lourinhã. Esta é a primeira e única região demarcada do país apenas para a produção de aguardentes. E é uma das 3 regiões do espaço europeu em posição de igualdade com as célebres aguardentes francesas. É para provar e recordar. Já no primeiro foral de Orém, em 1180, se fazia referência à importância da vinha e do vinho. Mas, atualmente, em Orém, se quisermos encontrar história, pode ser, por exemplo, numa garrafa de vinho medieval de Orém. Se há uma atividade que foi duramente, está a ser duramente castigada com esta pandemia, é, como sabemos, a atividade turística. Nós, no nosso concelho, por força de termos no nosso seio Fátima, toda esta região também está a ser muito penalizada e nós, obviamente, temos que estar preocupados com aquilo que tem vindo a acontecer, nomeadamente nesta freguesia e neste local, Fátima, porque é um local eminentemente turístico. Nesse sentido, além de algumas medidas que tomamos de apoio direto às empresas e também à atividade turística, queria aqui realçar um programa que lançámos, que é o programa das 10.001 noites, onde o município de Orém está a pagar a todos aqueles que venham dormir, turistas nacionais que venham dormir a Fátima, o município de Orém oferece uma segunda noite de estadia em Fátima. E pensamos que poderá ser um programa muito importante para nos ajudar também a retomar e na retoma que queremos na atividade turística do nosso concelho, em especial em Fátima.
Aliado a isso, essas pessoas que ficam a segunda noite em Fátima também vão ter direito também a um voucher de 10 euros, também oferecido pelo município, para que possam consumir, almoçar, jantar, num dos restaurantes aderentes também a esta campanha. Nós neste momento já temos 47 unidades hoteleiras que aderiram e 37 restaurantes, e pensamos que, pelo menos a nível de restauração, ainda conseguiremos atingir pelo menos a meia centena, e é para isso que estamos a trabalhar, porque nos parece que é um programa muito importante, muito interessante, que poderá ter sucesso, e está já a ter sucesso, e que poderá ajudar nesta retoma que todos queremos que seja rápida e duradoura. O turismo hoje terá que ser visto de uma forma integrada, porque uma pessoa quando vem passar um fim de semana, uma semana a determinado local, obviamente que a parte gastronómica é sempre importante e muito importante. E nesse sentido também, nós também estamos aqui a lançar, e eu há bocado não referi-se, mas aproveito também para o dizer, uma campanha num festival de gastronomia que se prevê que possa acontecer em setembro, onde queremos valorizar os nossos produtos, os produtos que temos aqui no nosso concelho, porque são produtos muito interessantes, onde está, obviamente, também inserido o vinho medieval de Orém. É parte integrante deste festival gastronómico e temos que cada vez mais também começar a divulgá-lo e a dinamizá-lo, porque ele efetivamente é um produto nosso, um produto bom, que ainda não está suficientemente valorizado e até porventura não é também ainda muito conhecido, mas que queremos cada vez mais trabalhá-lo porque achamos que temos todas as condições para o fazer. Nós tínhamos aqui agora em junho, que é o dia, o mês, digamos, da cidade, do concelho, que é quando nós celebramos o nosso dia, o nosso feriado municipal, onde habitualmente temos também uma feira Orém, que habitualmente junta milhares de pessoas e que este ano não vamos com certeza poder fazê-la, mas temos depois também em outubro uma feira que é a Feira de Santiria, uma feira também centenária, uma feira que também junta milhares de pessoas e que queremos também este ano voltar a ver se conseguiremos já retomá-la, e aí também com uma aposta muito forte também nos nossos produtos, no vinho medieval de Orém, com os nossos enchidos, com a nossa tradição gastronómica, queremos também divulgá-la. Como também o nosso Teatro Municipal de Orém, onde queremos já este ano começar também a fazer alguns espetáculos, embora ainda com a lotação reservada, e porque não o poderemos fazer como pensávamos que poderíamos fazer, mas que também ficará com condições ótimas para poder receber qualquer tipo de espetáculo que se possa realizar a nível nacional, e tendo em conta a nossa centralidade, pensamos que também podemos ser aqui um polo cultural, um agente cultural muito importante no futuro na nossa região. Brindemos a Pinhel, cidade do vinho, que efetivamente e por força da pandemia não pôde ainda usufruir, digamos, deste programa, da cidade do vinho, e por isso, e bem, a MPV decidiu estender o Estatuto de Pinhel como cidade do vinho a 2021, e por isso brindemos todos a Pinhel para que todas as atividades que têm previstas neste âmbito possam ser um sucesso. Um brinde a Pinhel. E eu convido-vos a ficar ainda mais alguns minutos com Orém, neste caso através do audiovisual, aliás, muito bonito, que vamos passar já de seguida.
Em Orém podemos começar com umas migas de couves, depois uma friginada, os xícharos, os queijos secos de cabra, as merendeiras. Bom, estas são algumas das sugestões. Mas há também a sopa do verde, que não é uma proposta fácil, já que tem por base a utilização do sangue e das vísceras dos carneiros, que são tradicionalmente abatidos para os banquetes de casamento ou para festas de cariz religioso. Portanto, a sopa do verde é uma proposta que é preciso pensar um pouquinho antes de se aventurar. Diferente é o vinho medieval. Terá tido origem na Ordem de Cister, portanto há mais de 800 anos, e este processo de vinificação faz obter um vinho palhete. Primeiro colhem-se as uvas brancas da casta Fernão Pires e o mosto é depositado no prazo máximo de 24 horas em barricas ou vasilhames de madeira, ocupando 80% da capacidade total para a fermentação espontânea, sem contacto com as películas da uva. Depois vem a casta tinta trincadeira, separando-se os bagos dos cachos, o desengace, seguindo-se a fermentação com as películas, as grainhas e os engases por 4 a 10 dias. Quando termina a vinificação, o mosto de uvas tintas é adicionado ao mosto branco, completando os tais 20% em falta. E é assim que se prepara o vinho medieval de Orém. Como eu costumo dizer, e não sou o único, é um vinho com história lá dentro. E que vale a pena provar. As minhas expectativas, naturalmente, são, antes de mais, agradecer o convite e estarmos aqui este bocadinho e podemos conversar sobre estas matérias tão importantes. Realmente, nós estamos, neste momento, aqui com uma expectativa enorme criada à volta da retoma, que se espera que seja rápida e realmente, digamos, que se concretize, não é? Nós aqui em Sobral de Montagraço, digamos que não é uma terra de turismo, não é uma terra turística, de qualquer das formas, através das linhas Torres, esse turismo tem vindo a crescer, temos tradicionalmente vindo a aumentar o número de turistas a visitar-nos e estes últimos meses têm estado completamente fechados, né? Obviamente, completamente ausentes do nosso território e por isso, digamos que há aqui muita expectativa para que as coisas comecem a mexer, estão a começar lentamente a nível de restauração e de cafés e tudo mais, e esperamos que realmente que haja condições que conseguimos controlar ou doblar esta situação dificílima que nos temos encontrado nos últimos tempos, para que possamos finalmente começar a efetivar uma retoma turística que tão importante é para o nosso concelho, para o nosso país e para todos nós. Digamos que em Sobral de Montagraço o visitante encontra um relevo de paisagens ímpares, não é? Temos um território muito acidentado, muito verde, muito natural e por isso aqui encontramos um relevo completamente diferente, com umas excelentes paisagens, com uma vista deslumbrante, que são, sem dúvida nenhuma, um convite à descoberta de lugares, histórias e experiências invulgares, não é? Como o caso dos nossos 2 monumentos nacionais, que são as linhas Torres, neste momento um conjunto de fortes que foi classificado como monumento nacional e a nossa igreja de Santo Quintino. Ou seja, motivos não faltam para conhecer e nos apaixonarmos por Sobral de Montagraço. Nesta fase, como estava a falar há pouco, da retoma da atividade turística, o Sobral oferece um vasto património, possibilita visitas ao ar livre e consideramos, como eu disse há pouco, uma mais-valia
que transmite efetivamente uma maior segurança ao visitante e que poderá, obviamente, aliar à oferta enoturística e a toda esta experiência histórica, cultural, para darmos a conhecer o nosso concelho. Né? Digamos que, em termos mais relacionados com as questões do vinho, temos efetivamente duas adegas a funcionar neste momento e visitáveis e com excelentes vinhos a ser produzidos, que é a Quinta do Cerrado da Porta, que produz vinhos numa destas encostas de Sobral Montagraço, em terrenos agilocalcários, que produzem realmente um vinho de exceção. E depois temos a Adega Mor, que é uma adega com produção de vinhos de excelente qualidade e que se encontra com uma atividade considerável neste momento e em crescimento franco, quer a nível nacional, quer estrangeiro, e onde podemos, obviamente, também degustar tudo isso nos nossos belos restaurantes. Estamos a trabalhar para conseguir fazer algo nas nossas festas e feira de verão, que são na segunda semana de setembro. Não sei se vamos ter condições, como é óbvio, né? Não sabemos se vai haver condições para o fazer, não sabemos se há condições para fazer o quê, agora realmente queremos fazer algo. As nossas festas e feira de verão de setembro são realmente 10 dias de festa, é o maior acontecimento cultural e económico do nosso concelho, e não há dúvida nenhuma que temos que fazer algo, ou seja, nós no nosso concelho temos uma tradição muito taurina, há sempre por essa altura largadas de touros, touradas de touros, muita atividade à volta dos touros, embora nós não sejamos ribatejos, mas essa tradição chega cá, e eu quero acreditar que iremos ter condições para fazer algo em torno desse momento. E por isso esse é o evento que nós, sem dúvida, queremos apostar para que se possa fazer algo, não sendo, obviamente, as festas e feira de verão que o Sobral conhece, mas umas que sejam adaptáveis à nova realidade, que é a realidade em pandemia, que é a que estamos a ultrapassar neste momento. Temos aqui a nossa garrafa. E vamos então fazer um brinde à saúde e a Pinhel, cidade do vinho. Saúde! Em Sobral Montagraço realiza-se anualmente a Feira das Tasquinhas, para onde vão as associações deste território e mostram a gastronomia das suas freguesias. Cabrito do forno, fritada e sarrabulho não podem faltar, tal como o queijo fresco e o pão saloio, pois claro. A propósito do pão, recordar aqui a festa do pão, que acontece na quinta-feira da Espiga, feriado municipal, e mais uma vez o movimento associativo costuma estar presente para apresentar pão como o pão com chouriço, o pão com bacalhau, com torresmos, com farinheira, mas também as broas de milho, as bolas caseiras, entre outras especialidades de padaria. Também há o bolo de perna, feito com massa maciça mas fofa, que se modela como se fosse barro e que é aromatizada com raspa de limão e algumas vezes com erva doce e canela. Tradicionalmente era este bolo que, juntamente com o arroz doce, servia para as noivas da aldeia oferecerem aos convidados. A importância atribuída à vitivinicultura está patente na existência de um núcleo museológico do vinho instalado numa antiga adega que o município reconverteu. É uma exposição que dá a conhecer a memória de uma das mais interessantes e antigas atividades deste concelho. E mais uma vez, até acrescento que não vamos cansar-nos de, ao longo destas emissões, falarmos deste importante setor que é a formação, que nos garante cada vez mais qualidade na área da gastronomia, do vinho, não só, mas neste caso específico, e por isso temos connosco o diretor do Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar. Olá,
queria pedir-lhe que começasse por nos, em breves palavras, explicar o que é o Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar. Ora bem, bom dia mais uma vez. O Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar é um centro de gestão tripartida que foi fundado em 1984 entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e 5 associações patronais e um sindicato. A nossa vocação é formação profissional, quer para jovens, quer para adultos, ativos, empregados ou desempregados. A nossa área de intervenção, como o próprio nome indica, setor alimentar, foca-se na formação nas áreas da cozinha, na área da pastelaria, mesa-bar. Essencialmente são estes focos principais, e depois temos formações de longa duração, com uma dupla certificação, onde temos a componente escolar e a componente profissional. A nível de formação para ativos, temos uma panóplia de cursos que vai desde pequenas formações, 25, 50 horas, cursos mais longos, formação, digamos que delineada para as empresas, chamamos de formação à medida. Digamos, temos um leque alargado para satisfazer, digamos, que o mercado e os profissionais do setor. Se a formação para os mais jovens é importante porque vão iniciar uma carreira, eu diria que talvez tanto, ou um pouco mais importante, seja manter a qualificação de quem já está a trabalhar, não é? É certíssimo, porque é importante, é um chavão, mas disse com regularidade que a formação ao longo da vida é importante, e é mesmo, porque há necessidade sempre de fazer uma reciclagem. Estamos a falar de ativos que muitas vezes estão nos seus postos de trabalho e por força dos horários que praticam, não é muito fácil recorrer à formação, mas é fundamental até para corrigir alguns vícios, frequentar a formação. O próprio crescimento que temos verificado e que esperamos retomar em breve do turismo, nomeadamente do turismo externo, obriga a uma diferente preparação, ano a ano, uma atualização do próprio centro para as necessidades que vão surgindo. É fundamental porquê? Porque hoje uma empresa necessita de profissionais que possam responder à exigência do público. Para quê? Para ter retorno financeiro, para que fidelize clientes, e para isso tem que ter profissionais capazes, que conheçam as técnicas, que sejam certificados, porque é importante a pessoa estabelecer a diferença entre ter um trabalhador certificado e um trabalhador não certificado. Não é só no papel, não é só no certificado, é nas valências que eles vão adquirir, que depois essas valências vão se traduzir na prática no dia-a-dia. E isto traz ganhos importantes, quer para a imagem que passamos para o cliente, repito, interno ou externo, quer para o nome da própria empresa em que o trabalhador está associado. Por isso é fundamental atualizações permanentes dos trabalhadores. E aqui tem que haver também disponibilidade da parte dos empresários em incentivar os trabalhadores a ir à formação. O vinho, nos últimos anos, é cada vez mais o parceiro, eu diria, natural da gastronomia, portanto o vinho ganha protagonismo. Também o centro tem vindo a atualizar-se e a preparar-se para esta nova necessidade que é os conhecimentos sobre a área do vinho? O vinho faz parte das nossas formações. Aliás, nós temos módulos em que, mesmo para os jovens, nos cursos de longa duração ou de curta duração, temos módulos específicos, inclusive a consignação. Temos um módulo que o nome é mesmo Serviço de Vinhos. Temos um outro que é Vinhos de Portugal e do Mundo, portanto, onde damos a conhecer os vinhos que são criados em Portugal de norte a sul do país. Portanto, nas nossas formações nós divulgamos os vinhos, logicamente com maior incidência e particular ênfase aos vinhos portugueses. Vila Franca tem uma forte ligação ao Rio Tejo, também na componente gastronómica. Para além do Rio Tejo, faz também um evento gastronómico ligado à ruralidade, ao campo, aos produtos do campo. Bom, e tem um vinho produzido pelo próprio município
que vale sempre a pena provar, sobretudo conjugando, harmonizando estas duas componentes. Vamos até Vila Franca. É um município que acolhe, que sabe receber bem e estamos muito satisfeitos de estarmos a participar nestas viagens de Baco, como uma forma de promovermos o nosso vinho em Costas de Xira, produzido na nossa Quinta Municipal de Subserra, e que de facto é uma situação algo sui generis a nível nacional, porque somos realmente dos muito poucos municípios que produzem vinho. Eu acho que neste momento nós temos que transmitir e passar uma mensagem de confiança e de otimismo, assim numa fase em que esperamos que a partir da próxima semana haja a última fase de desconfinamento a nível nacional. Eu acho que isto será um fator motivador para que as pessoas possam circular não só dentro do nosso país, como também recebermos os estrangeiros em Portugal. Efetivamente estamos a apostar na retoma desta atividade turística, tem a ver com, por exemplo, a recente inauguração e abertura das lojas da loja do vinho e da sala de provas na Quinta Municipal de Subserra, que terá, para além de um programa próprio, a possibilidade de ser alugada e de ser utilizada para eventos particulares. Portanto, é uma sala que está dotada quer em termos tecnológicos, quer em termos de apoio de uma série de recursos que efetivamente permitem que se possam desenvolver eventos de variada natureza. O Rio Tejo é também um dos ex-libris do nosso concelho, porque o percorre,
e de facto, particularmente aqui em Vila Franca, nós temos um equipamento que é o nosso Barco Varino Liberdade, que promove viagens no rio durante toda a semana, inclusive ao fim de semana, e é nosso objetivo e a nossa preocupação mostrar a quem nos visita toda a zona ribeirinha de norte a sul do concelho. É possível observar desde património, desde aspectos industriais, a antiga indústria, alguma dela ainda, enfim, preservada. Portanto, o turista, o visitante pode, a bordo do Varino, visitar todo o território ribeirinho, que é muito rico e é muito bonito. Em novembro, é a campanha de gastronomia de novembro. Este ano introduzimos uma novidade, lançámos um desafio aos restaurantes para que pegassem no prato de coelho e pudessem trabalhá-lo das mais diversas formas. Continuamos a apostar no torricado com bacalhau, porque é de facto um prato muito típico aqui da zona da Alzíria, e naturalmente é também um nosso enfoque colocarmos em todos os restaurantes participantes o nosso vinho em Costas de Xira. Estamos a trabalhar nesse sentido, tem sido de facto muito bem aceite. E portanto também o vinho complementa a gastronomia e o resultado é muito positivo e conseguimos efetivamente, oriundas de concelhos limítrofes, maior parte, mas também de outros concelhos mais longe do nosso, que ouviram falar, têm um bom feedback e portanto também cá vêm. Saúde e que bem-ajam nesta iniciativa e sorte, de facto, para que no próximo ano possam e concretizar tudo aquilo a que se propuseram. À vossa. Ficamos agora com mais imagens para dar continuidade a esta viagem virtual a Vila Franca. Relativamente à Vila Franca de Xira, do ponto de vista gastronómico, não posso deixar de vos falar da canja de frango, enriquecida com carne de porco, chispe e chouriço e ainda um corte de vaca a alcatra. Disponível todo o ano, tem o seu maior destaque em novembro com o evento Sabores do Campo à Mesa. É a canja à Vila Franquense. Mas o destaque de Vila Franca nos 20 anos da gastronomia património cultural foi para março, mês do sável, o que é o mesmo que dizer, foi para o sável frito com a sorda de ovas. É uma iguaria ligada ao Rio Tejo, que se faz de postas de sável cortadas bem fininhas e colocadas em marinada para amolecer as espinhas. A sorda tem obrigatoriamente que ter
as ovas do Sável. No espaço Memória de Sabores, o município homenageou os pescadores que desde o final do século XIX vieram de Leiria os chamados avieiros, considerando que a defesa desta receita é também a defesa das memórias destas gentes do Rio. Para a harmonização, estão sempre associados aos eventos gastronómicos os vinhos produzidos pelo município. Vinhos com a marca Encostas de Xira, produzidos numa quinta fundada no século XVII, onde o município plantou em 2018 a primeira fase da nova vinha. Não surpreende, portanto, que em todos os festivais gastronómicos a recomendação de harmonização seja precisamente o Encostas de Xira. E pronto, chegamos ao fim de mais uma emissão das Viagens de Baco. Gostaria de recordar que pode ver todas as emissões anteriores, por exemplo, na página de Facebook Municípios do Vinho, onde estão as gravações efetuadas e, portanto, poderá ver as emissões que já fizemos. Quanto à próxima, bom, estaremos cá na próxima emissão para lhe trazer mais uma Viagem de Baco.